eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a... Não é o Belchior. Não vamos entrevistar Belchior, Maria Lorena Alves. O público deve estar pensando. Eles conseguiram encontrar o Belchior, não foi. Localizaram no Uruguai, né? Ele estava na última vez. Eu não me lembro, ele foi... Talvez que ele apareceu tocando com Tom Zé, só Tom Zé pra encontrar o Belchior. Não, mas ele estava sumido aí, teve até uma reportagem. Sim, claro. Bom, não é ele não. Na próxima semana vai acontecer o Festival Latitudes Latinas, que nasceu como um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia e se desdobrou em vários projetos que promovem um mergulho na cultura da América Latina. Pois é, o evento que já começa já nesta sexta-feira vai se desdobrando ao longo da semana que vem. Acontece em uma relação aparentemente mais íntima entre os brasileiros, baianos inclusive, e os países hermanos, que vem recebendo muitos visitantes com os mais diferentes interesses, intercâmbio incluso. Por isso, a gente conversa agora com a diretora da Agência de Viagens e Experimento, Ludmila Teles. Seja bem-vinda, Ludmila. Obrigada, Lorena. Obrigada, Renato. E também estamos com o doutor em Comunicação e Cultura pela USP e coordenador do programa de extensão da UFBA Latitudes Latinas, Carlos Monfim. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Renato. Olá, um prazer estar aqui. Oi, Lorena. Oi. Então, pessoal, qual é a visão que vocês têm hoje assim, da nossa relação com os países da América Latina, do qual a gente faz parte, diga-se de passagem? Pois é, isso é algo que a gente podia começar por aí mesmo, né? A gente, no Brasil, mesmo as pessoas que trabalham com esses temas tendem a falar o Brasil e a América Latina, né? Como se nós não fôssemos América Latina. Acho que a gente vem avançando bastante aí, né? Tem havido uma maior circulação tanto de brasileiros pelos países vizinhos, a gente tem recebido muito mais visitas também, né? Com os mais diferentes aspectos, desde visitas de trabalho, intercâmbios de estudantes e turismo também, né? Acho que a gente tem, o Brasil acho que tem ganho muito nessa abertura, porque se a gente lembra daquela canção do Milton Nascimento, né? Ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, e a gente fica de costas não só para o Brasil, mas para o resto do continente também, né? Eu acho que isso tem mudado, felizmente, acho que eu vejo isso com bastante otimismo, né? Pelo menos ao longo desses 7 anos de existência do Latitudes Latinas, deu para ir percebendo muito mais de perto isso, de maneira mais intensa, essa aproximação. Ludmila? Então, Renato, a procura por intercâmbio, como você disse, aos países hermanos, não? Está sendo muito mais alta, principalmente pelas vantagens, né? Que de estar ao lado, de ser vizinhos, do câmbio, né? E da distância. Eu acho que o idioma espanhol está sendo muito buscado agora aqui, mais do que na Europa, né? Que a Espanha costuma ser o país mais procurado para esse tipo de idioma. E qual é o país dentro da América Latina que é o mais procurado? Argentina e Chile. Hoje em dia, Buenos Aires e Santiago de Chile, né, são os destinos mais procurados por nossos estudantes. A gente hoje ouve falar, né, como se Buenos Aires fosse um destino de fim de semana, né, pelas facilidades, porque você tem voo direto, mais barato. tudo, né? Pois é. Um primo meu diz assim, nunca encontrei tanto baiano na minha vida quanto em Buenos Aires, nem em São Paulo encontrei tanto baiano. Ele chegou a me dizer isso porque foi uma série de coincidências e encontrou baiano pra cacete. Mas depois da Argentina e do Chile, o que é que você percebe assim que poderia ser, digamos, uma terceira força entre aqueles destinos que atraem mais baianos, por exemplo? Olha, Renato, a Havana, né, é um destino muito, digamos... Havana? É América Latina? É mesmo? A gente não pensa dessa forma, né? Bom, eu diria pela proximidade, são cidades muito parecidas. E logo a gente passa para Cusco, né, no Peru. É um destino que encanta pela cultura, né, pelo que oferece de história, de cultura, em um lugar muito peculiar, muito especial e fácil de circular. Né? O que ocorre hoje nesses países é que as escolas estão competindo com as escolas da Europa, certo? Em termos do que ela oferece ao aluno, em termos de estrutura de escola, né? Da excelência acadêmica, e isso faz com que, né, os brasileiros prefiram ir aqui ao lado do que se deslocar até a Europa. Carlos, você já andou aí, percorreu alguns lugares, né? Qual é o que ficou marcado para você? Qual é o que você acha que tem uma relação mais próxima com a Bahia? Pergunta difícil. Eu acho que como a Ludmila já disse, né, tem uma proximidade até cultural com Havana, com Cuba de um modo geral, né? Pensando em Salvador, sobretudo,
até a arquitetura, a relação interpessoal, tem uma proximidade muito grande, né? Mas é interessante, por exemplo, se a gente quiser pensar nas tradições afrodescendentes, é evidente que você tem uma parcela da população cubana em que você identifica uma proximidade muito grande com Salvador, por exemplo, se você está caminhando por alguns lugares. Mas tem uma presença negra muito interessante, pensando concretamente nesses termos, né? O que nos aproxima no Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, que a gente em geral não pensa na possibilidade de uma relação muito estreita com esses países, né? Mesmo a Argentina, que a gente não pensa. Alguns países, Ludmila, falando de Cusco, né? A gente tem uma relação com alguns países andinos, né? E elas ficam, bom, para bem e para mal. Ainda você destaca espaços como Machu Picchu, etc., que são destinos bastante procurados, né? Mas você caminhando por alguns centros urbanos, você começa a se surpreender. Eu acho que o que é interessante destacar é como é que a gente se surpreende de quanto a gente compartilha, né? Você vai ver festas populares, a gente tem as tradições ibéricas se juntam com as tradições indígenas e de matrizes africanas. Então a gente tem muito mais para compartilhar do que a gente imagina. Tem tantas surpresas legais nisso. Agora é engraçado, né? Enquanto o Ludmila estava falando aqui dos interesses diversos, intercâmbios, e chegou a esboçar, né, a dimensão acadêmica desses interesses, é engraçado porque a gente está falando da nossa relação com a América Latina, viu, pessoal? Quem está sintonizando agora, a gente está falando um pouco da nossa relação com esse lugar do qual a gente faz parte, diga-se de passagem. E a Ludmila estava comentando assim, um pouco da dimensão acadêmica. Eu acho engraçado porque até profissionalmente, né, essa discussão passa para quem está fazendo, né, mestrados, doutorados, etc., e eventualmente fica pensando, não, vou buscar um texto alemão, um texto, sei lá, das quantas, para fundamentar minha dissertação de não sei das quantas, e às vezes não percebe que existe uma produção literária, acadêmica do lado. Forte, pulsante. Talvez também. até mais acessível e tal. No caso de vocês, como Ludmila, como uma pessoa que está trabalhando muito nessa área de viagem, intercâmbio, e você, Carlos, como um cara que inclusive é um acadêmico, né? Como é que vocês percebem essa esfera do fenômeno? Quer falar? Não. Bom, no caso da universidade, por exemplo, você tocou num ponto que é um aspecto que é bem interessante e que a gente trabalha intensamente na UFBA para procurar pluralizar mesmo as nossas interlocuções, porque é isso, não passa pela cabeça de muita gente a possibilidade de incorporar um teórico hondurenho, paraguaio, como se nesses lugares não se produzisse pensamento, não se produzisse teoria, né? E, mais uma vez, a gente se surpreende muito com a produção, né? A gente tem mais de um século de produção de conhecimento sobre essa região. Tem gente que vem há muito tempo se debruçando sobre conversas como essa que a gente está tendo, né? Isso tem uma história bastante extensa no país. E a gente acaba perdendo muito, porque eles nos leem, os nossos vizinhos nos leem, eles conhecem alguns autores canônicos, trabalham com os nossos autores, com os nossos textos, né? E a gente conhece muito pouco ainda, né? Como eu disse, felizmente isso tem mudado, a gente tem percebido, por conta do trânsito das pessoas, a facilidade da comunicação, né? A gente dá para perceber que tem havido mudanças bem interessantes aí nesse diálogo, né? Que a gente se deve muito ainda mais aproximações assim. Inclusive de lá para cá, né? A gente tem hoje na nossa agência uma uruguaia trabalhando como consultora especializada que está fazendo mestrado aqui em Salvador, né? Então acho que esse intercâmbio é muito interessante, né? A nível acadêmico também, a nível cultural. Mas é engraçado que a impressão que eu tenho é como se a gente estivesse cruzando na rua, sabe, Maria Lorena, alguém nos reconhecesse. Maria Lorena, aí fala com você, né, todo animado e tal, te conhece, fala com você, sabe quem você é, sabe dos seus gostos, isso aqui, e você não sabe quem é a pessoa, você não está tentando puxar ali pela Eles memória. parece que estão mais ligados que eu tenho a com gente. não só aqui na quesito América Latina, mas os angolanos, os portugueses, sabem nossas novelas, sabem o que a gente ouve, a gente não sabe nada sobre eles, não sabe nada sobre eles. É curioso isso, por exemplo, a gente está falando não só do âmbito acadêmico, mas pensa na dimensão do consumo cultural de um modo geral. Quem é que hoje está escrevendo, na Bolívia ou filmando? A gente não tem muita informação. E é curioso que você às vezes vai ver um filme boliviano ou peruano porque ele foi indicado ao Oscar, ou então que ele ganhou um prêmio na Europa, e aí as pessoas do próprio país, que é um fenômeno que acontece no Brasil também, né? Aí a gente se interessa por ver, né? Então, se tem um filme argentino que chegou, ele chegou aqui às vezes por um caminho que é outro, ele foi premiado num festival europeu, e aí é que ele chega aqui. Isso, exatamente. É curioso isso, né? Um filme... Falando de filme infantil, eu fui esse final de semana assistir a Festa no Céu, né? E fala justamente da festa da Santa Muerte,
que é uma festa muito importante no México, né? E que é retratada de maneira muito bonita para a linguagem infantil. Mas o filme não é mexicano. Não, mas fala desse tema, né? E trata de temas, assim, muito da festa local, dessa festa particularmente, né? E tratada com a linguagem infantil é muito agradável, é muito legal. A gente continua esse papo, a gente está aqui conversando no Frequência Baiana com os nossos entrevistados que estão falando um pouco da nossa relação com a América Latina, a nossa relação inclusive de pertencimento ou não com essa América Latina. Estamos conversando com o doutor em Comunicação e Cultura pela USP e coordenador do programa de extensão da UFBA Latitudes Latinas, Carlos Bonfim, e também com Ludmila Teles, ela que é diretora da agência de viagens Experimento. Agora são 5h23. Band News FM, Frequência Baiana. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia. Tá ouvindo aí Mercedes Sosa, uma das vozes mais importantes da Argentina e da América Latina e, quiçá, do mundo dentro da música. 5 anos de morte, nem sou. 5 anos. 5 anos de morte. Parece que foi ontem. E foi quase que ontem que a gente recebeu aqui Márcia Castro, cantora baiana, ela que teve a oportunidade de passear, né, digamos assim, né, participou de uma turnê em vários países da cantora argentina Mercedes Sosa. A gente teve a oportunidade de entrevistá-la na sexta-feira passada. Ela comentou um pouco sobre essa relação com a Mercedes Sosa, que tinha uma relação muito forte com os brasileiros, né? Com Milton Nascimento, com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com Fagner. Fagner tinha também um carinho muito especial por ela. No último disco gravou com vários baianos, inclusive, não foi? O cantor, teve Caetano, teve Daniela Mercury, enfim. E a gente chamou a Márcia Castro para comentar um pouco sobre como é que ela via, né? Como é que ela via a figura da Mercedes Sosa. Vamos ouvir. E Mercedes sempre foi uma cantora que ela sempre escolhia, ela falava, eu nunca canto nada por cantar. Sempre tem um fundamento humano e principalmente político. Então eu acho que isso é uma lição de uma pessoa que dedicou a vida para o social através da música, sabe? E é muito lindo. A vida dela, ela sempre falou, minha vida é a América Latina, é ver a emancipação desse lugar, sabe? É muito bonito. Vocês percebem assim que assim, talvez entre os nossos elos, entre as nossas possibilidades de se enxergar, de nos entendermos como iguais, né, aqui dentro da América Latina, talvez haja um pano de fundo político que também nos una? Acho que tem também. Eu acho que essas conversas sobre as aproximações entre o Brasil e os países vizinhos, ela acabou sendo muitas vezes desqualificada, porque o pessoal achava que, por exemplo, no caso da Mercedes Sosa, né? O pessoal vincula muito a uma época histórica nossa de militância política e o pessoal, eu tô cansado dessa coisa de música de protesto e tal. Mas é isso, claro, a gente atravessa, assim, a gente é atravessado mesmo por uma história política comum, né? Bom, países resultantes de processos de colonização, né? A gente vive uma estrutura social bastante parecida. Isso não significa que dá para pensar numa identidade latino-americana como muita gente tende a entender, né? A gente tem as nossas diferenças, agora tem muita coisa que a gente compartilha, né? A nossa história comum de uma herança ibérica, o fato de termos passado por serem países de colonização, né? Uma organização social relativamente parecida, com as especificidades de cada país, de cada cultura, né? Mas acho que a gente compartilha muitas coisas, sim, né? E claro que a política, mas é isso, para além da política, a gente tem muitas outras coisas que nos aproximam também, né? Do que você fala, você parece estabelecer também o mesmo cuidado que algumas pessoas têm para dizer, olha, a África não é tudo igual. Exato, exatamente. É isso, porque do mesmo modo que a gente fala da África como se fosse um país, né? A gente fala de América Latina como se fosse um todo só. E o que é interessante, eu estava conversando com o Ludmila um pouco antes da gente começar essa conversa, como a gente não tem ideia. Eu morei 6 anos e meio no Equador e para um brasileiro, por exemplo, a gente pensa, a experiência que eu tive, né, de contar, bom, então eu ia morar no Equador. Na nossa cabeça a gente pensa na linha do Equador que passa no extremo norte do Brasil e você pensa num lugar quente, etc. Eu fui parar nos Andes, a 2.800 metros de altura e o Equador é um país que é geograficamente muito pequeno, mas culturalmente de uma diversidade impressionante. Você viaja 2 ou 3 horas, você está em contato com comunidades muito diferentes umas das outras, né? Isso se repete em muitos países, né?
Nesse caso, você fala de uma diferença étnica, inclusive, mas é interessante como você, de uma cidade para outra, nota uma diferença muito grande. Isso é o que é rico, né? Por isso que não dá para aprisionar, falar a cultura latino-americana, né? Como não dá para falar de uma cultura brasileira, né? Mas a gente tende a apressar um pouco as coisas, acaba estereotipando, né? Mas é isso, o que surpreende é justamente essa diversidade. Você, dentro de um mesmo país, não precisa nem pensar de um país para outro, né? Mas pensar, por exemplo, a gente fala da Argentina a partir de Buenos Aires, fundamentalmente, né? E no caso da música, a partir do tango, ou do churrasco, ou de etc, né? E você pensar na Argentina, musicalmente, por exemplo, que é um universo que eu acompanho muito mais de perto, ou literariamente, ou no cinema, dança, artes visuais, poxa, você fica impressionado, né, com a diversidade. Isso se repete em diversos países, né? Então, é um prazer enorme, assim, você poder circular por alguns desses países e tirando coisas, você não cansa de se surpreender. Uau, que interessante isso, né? No ano passado, a gente teve a possibilidade de juntar aqui em Salvador participantes de diferentes projetos que trabalham com artes visuais. Eles viajaram por diferentes países da América do Sul, documentando jovens realizadores, artistas visuais latino-americanos. E é impressionante a diversidade, e uma riqueza, assim, sabe, de um frescor tão interessante. Né? Eu acho que a gente acaba perdendo muito a não prestar atenção nessas coisas. Por isso que Carlos falou, né, Ludmila, talvez esteja aumentando o interesse das pessoas em não só buscar países da Europa, países os Estados Unidos, para também países aqui próximos a gente, né? Com certeza, Lorena. Eu acho que o intercâmbio, de um modo geral, ele possibilita ao intercambista enxergar a cultura com olhos de local, né? Em vez de com olhos de turista. Quando você faz o intercâmbio, isso quer dizer se mudar para um país, mesmo que seja por um mês, você vai morar na casa de uma família que vai te acolher, né? E que vai dividir com você costumes locais e que vai passar para você os hábitos dele, né? Então, isso faz com que o intercambista veja, né, a cidade, a cultura de forma diferente, né? Até mesmo a parte política, né? A assimilação, né? Do que é que está ocorrendo realmente, né? Naquele país ocorre de uma forma diferente. Então, a riqueza, né? Que você presencia quando você vive no local, estuda na cidade, pega o transporte local, né? Almoça e come a comida local, é diferente de quando você vai fazer um passeio turístico. A gente está conversando, para você que sintonizou agora, estamos conversando um pouco sobre a nossa relação com a América Latina. Estamos conversando com Ludmila Teles, ela que é diretora da Agência de Viagens Experimento, e também com o doutor em Comunicação e Cultura pela USP, coordenador do programa de extensão da UFBA Latitudes Latinas, Carlos Bonfim. Ludmila, eu me lembro, eu tenho um casal de amigos que uma vez estava na Argentina e falando, né? O Bonfim estava falando das estereotipias. Eles acharam que eles tinham caído num caldeirão de clichê, assim, né? Porque eles estavam num restaurante e daqui a pouco viram as pessoas pela rua dançando tango. Ele disse, não é possível, a gente deve ter caído num comercial, numa propaganda, alguma coisa assim, devem estar rodando alguma coisa aí. Não era, eles não sabiam que eles tinham chegado em Buenos Aires no dia do tango. E aí, assim, eles viram algumas demonstrações, assim, né, de carinho pelo próprio, que as pessoas tinham pela própria cultura, né, assim. Para que as pessoas não peguem, não tenham esse prazer por... Uma surpresa boa, de uma né? forma, essa surpresa boa, não é só uma surpresa programada, vamos dizer assim, né, uma coisa boa programada, né. O que você recomendaria, assim, de momentos, já que a gente está falando aqui, né, de Chile, de Argentina, como possivelmente as portas de entrada para quem quiser ter um primeiro momento, assim, de desbravar esse continente no qual a gente vive? O que você recomendaria, assim, de momentos bons, assim, para se fazer viagens para esses países? Momentos bons, você se refere em temporada, Renata? Exato. Olha, tudo vai variar do perfil, né, da pessoa que queira viajar, mas preferencialmente eu sugiro média para baixa temporada, né? Porque a alta temporada é sempre proibitiva em termos de passagem aérea, né? Os locais turísticos estão sempre muito cheios, né? E faz com que você não tenha aquela visão local que a gente comentava aqui antes, né? São cidades muito procuradas. Baixa temporada lá é que época pra gente aqui?
Você fala onde? O que é baixa temporada, por exemplo, na Argentina, pra gente seria mais ou menos que mês? Olha, baixa temporada eu me refiro ao mês de maio, né? Alta temporada vai ser sempre dezembro, janeiro, fevereiro, certo? Época de férias da gente Época de férias da gente, que é também o mesmo calendário letivo lá, certo? Então a gente busca períodos que a gente foge um pouquinho, né? Desse custo exorbitante de passagens, de acomodações e de própria alimentação e passeios turísticos, né? Então a gente recomenda sempre esse período. Eu, pessoalmente, prefiro viajar em períodos de temporada baixa, porque eu acho que você aproveita muito mais. O restaurante vai estar lá do mesmo jeito. Exatamente, você vai curtir, né, de uma forma diferente, sem aquela agonia de gente comprando, de gente, né, se batendo com você na rua. São dois estilos diferentes, mas financeiramente falando, que é uma coisa que se deve olhar sempre, né, você vai ter preços bastante melhores nessas temporadas. Nessas viagens a gente tem que exercitar em alguma medida, né, um espanhol, embora em alguns lugares você falando português devagarzinho e se virar. E o portunhol, né? Um portunholzinho, né? Mas assim, o espanhol que a gente aprende aqui, ele nos habilita a se virar melhor em quais regiões? Olha, eu acho que a Argentina, principalmente, pelo fato da gente ter muito argentino, em Salvador especificamente, faz com que seja mais fácil entender, né? Porque tem em todo lugar tem suas nuances, né? Tem coisas diferentes do espanhol, que difere também do espanhol da Espanha, né? É totalmente diferente quando você escuta, né? Nós brasileiros costumamos dizer, não, eu entendo, eu falo espanhol, quando, né, escutam o espanhol dizendo alguma coisa, já o bicho pega, né? O bicho pega. Então é muito mais fácil você entender o espanhol da Argentina pela própria forma de falar também. Eu acho que é muito parecida, né, com o português. O espanhol da Espanha é mais perto, digamos, do português de Portugal, também pela proximidade. Mas dá para conhecer a cultura latina sem sair de Salvador, né, Carlos? A partir do dia 24, quem tiver interesse em conhecer mais, né, da cultura latino-americana, pode conferir o Festival Latitudes Latinas aí. Conta a programação pra gente. Exato, isso vai ser mais um ponto de encontro, né, para continuar essa conversa aqui. Dia 24 de outubro a gente começa a segunda edição do Festival Latitudes Latinas, que traz aí uma série de provocações, né, que tem a ver com isso. O Brasil, a gente que cresceu, né, cantando que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? O Brasil, que é conhecido mundialmente como um país tropical, abriga muitos outros Brasis, né? Então, a gente toma um mote lá de um escritor e um cantor, compositor rio-grandense, o Vitor Ramil, que escreveu um ensaio sobre a estética do frio, e ele falando lá desse Brasil que não é o tropical, né? Então a gente tomou isso como um ponto de partida e começa a unir umas reflexões que artistas uruguaios começaram a fazer sobre o clima temperado daquela região, as culturas, a música daquela região. Apresenta um documentário que aproxima o trabalho de diferentes artistas do Cone Sul e traz aqui para Salvador, quer dizer, o berço também do tropicalismo, quer dizer, e trazer essas conversas, né, para pensar o Brasil nessa dinâmica de país pensado como um país tropical e essas outras culturas, né, do Rio da Prata. A gente está chamando de América Platina, né? Então aí dia 24 a gente começa com poesia e um bailinho, né? Depois no sábado, dia 25, a gente tem um show com a Cascadura, uma banda aqui da Bahia, e o José Soba, que é um músico uruguaio, né? São duas bandas de rock que vão se encontrar ali para trocar ideias, enfim. E aí, a partir da semana seguinte, a gente tem uma oficina de artes visuais, né? Coordenada por 2 pesquisadores e artistas aqui da Bahia, que também vem trabalhando nessas aproximações, uma série de intervenções urbanas para se surpreender, né? Eu acho que estava ouvindo o Ludmilla pensar assim, a gente circular pela nossa cidade e pelo continente, né, se dando de presente a possibilidade da surpresa, né? Poxa, eu não sabia que eu gostava disso, né? Aí o festival mais ou menos se apresenta como essa possibilidade, né, de que as pessoas, quem não conheceu um artista genial como Martín Buscaglia, do Uruguai, Daniel Drexler, que é outro artista que já esteve aqui no ano passado, tem a possibilidade de ter contato com eles e de bater papo com eles também. Nós vamos ter espaços de diálogo com esses artistas que a gente está convidando, né? E é isso, né? Para que a gente tenha um espaço de encontro em que possamos dizer depois disso, poxa, que interessante, eu não sabia que eu gostava disso, né? É um pouco esse o convite do festival que a gente está organizando.
certo. A gente conversou hoje sobre a nossa relação com a América Latina. Conversamos com o doutor em Comunicação e Cultura pela USP, coordenador do programa de extensão da UFBA Latitudes Latinas, Carlos Bonfim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, Lorena. Obrigada. E recebemos também Ludmila Teles, ela que é diretora da agência de viagens Experimento. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, Renato e Lorena.